Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aí, né? Todos em casa, porque aqui na igreja não tem ninguém, a não ser as pessoas que estão trabalhando aqui para que essa transmissão chegue até você. Que bom que você está aí para receber essa palavra, essa verdade, que eu tenho certeza absoluta que vai trazer um up na sua vida, vai te dar uma animada, uma motivada, mas não é só uma animação e uma motivação emocional, mas algo fundamentado na palavra, fundamentado na verdade. Esse tempo, né, que estamos vivendo, esse tempo tão difícil, uma pandemia, que não é só uma pandemia de saúde pública, mas uma pandemia em todas as famílias, que, né, desestruturou muitas vidas, muitas famílias, infelizmente, né, mais de 500 mil mortos. Isso é um absurdo, a gente lá atrás não imaginava que seria desse jeito. E me compadeço das autoridades tentando de alguma forma lidar com isso, diminuir. Infelizmente não existe, né, uma solução mágica para resolver, para aplacar isso, né? A expectativa é que o Brasil seja o quanto antes vacinado, para que essa realidade vá diminuindo o mais rapidamente possível, para que as nossas vidas voltem ao normal. E nesse tempo estranho, né, nesse tempo ruim que nós vivemos, não é difícil perdermos a esperança. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de começarmos, vamos à nossa declaração. Em nome de Jesus eu confesso que a partir de agora eu serei ensinado, transformado e tremendamente abençoado pela palavra do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, que essa graça, esse entendimento, essa verdade, a revelação da Tua palavra encontre uma acolhida especial nos nossos corações e nas nossas mentes, que recebamos não só uma informação, mas uma sabedoria do alto, uma revelação que vem do Teu Espírito, que as nossas vidas mudem, que as nossas vidas sejam moldadas pela Tua palavra, para passarmos essa última fase em nome de Jesus e prevalecermos mais uma vez sobre todas as portas do inferno, em nome de Jesus. Amém? Voltando a falar sobre essa esperança, uma esperança verdadeira, né? O mundo diz o quê? Que o ditado, né? A esperança é a última que morre. Eu, infelizmente, sei de pessoas que já perderam a esperança deles já morreu. E eu estava pensando nisso durante a semana, e eu falei assim, nós cristãos temos uma outra maneira de enxergarmos isso. Por quê? Porque a nossa esperança, que é o Senhor, ela já morreu, só que ela morreu e ressuscitou e está viva, ou seja, não morre mais. Quando você e eu entendemos que a nossa esperança é o Senhor, quando nós nos fundamentamos no Senhor, que é a nossa esperança, nós podemos sempre ter esse alicerce imutável. Por quê? Porque Ele já morreu, só que Ele foi ressuscitado e agora está vivo para todo o sempre. Amém? Eu quero trazer vocês hoje para essa verdade, a verdade que nos nutre, a verdade que nos liberta, a verdade que nos tira às vezes de uma condição, né, ali acuado num corner de um box ali, o diabo batendo, o diabo socando, e as pessoas às vezes sem reações. Então eu quero que você hoje, sabe, é um ânimo, é uma motivação, é uma verdade que vai trazer vida para você. Jesus, Ele não veio trazer uma religião nova. Jesus não veio trazer um pacote de medidas, de ensinos. Jesus veio trazer o que? Vida, e vida em abundância. Então essa vida que o Senhor tem para nós, quando nós recebemos, quando nós absorvemos, quando nós, sabe, temos contato com isso, buscamos de verdade isso, moço, o negócio fica diferente. A situação para o lado de fora pode até continuar durante um certo período do mesmo jeito, mas dentro de nós existe algo novo, dentro de nós existe algo diferente, dentro de nós existe uma vida, e uma vida que vem do Senhor. Jesus disse, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então quando nós entendemos essa verdade, quando essa vida está, né, sendo vivida por nós, porque ela já está em nós, você que recebeu Cristo, você que aceitou o que Cristo fez por você, essa vida já está dentro de você. É talvez despertá-la, é colocá-la em movimento. Amém? Eu espero que você, sabe, receba dessa verdade hoje, para que você viva a vida pré-determinada por Deus, planejada pelo Senhor,
para você. Nós vamos ler alguns versículos hoje, algo muito bacana que Deus separou para a minha vida, para as nossas vidas, e eu tenho certeza que a sua vida, você vai sair dessa televisão, desse celular diferente da forma com que você chegou aqui. Amém? O primeiro texto que eu quero ler com você está aqui em Jeremias capítulo 17, que diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amo esse versículo. Tem um cachorro latino aqui que é o Sherman, que está participando do nosso culto hoje, amém? E aí deixa eu te falar a respeito disso. O texto fala: bendito é um homem que confia no Senhor. A palavra bendito significa, pensa num cara feliz, pensa numa pessoa abençoada, pensa num bem-aventurado. Essa palavra é makarios em grego, que fala disso, de uma pessoa feliz, de uma pessoa realizada, de uma pessoa satisfeita. Por quê? Porque a confiança está no Senhor. A primeira coisa que eu quero falar com você é a respeito de confiança. Você confia numa pessoa no primeiro olhar, na primeira conversa? Não. Aquela pessoa que você teve talvez uma conversa, ela traz uma confiança, mas confiar plenamente é com o relacionamento, é com o passar do tempo. Então a primeira coisa que você e eu precisamos aprender: eu tenho passado tempo com o Senhor? Ou eu tenho passado muito tempo com as notícias que eu tenho recebido? Com as notícias da pandemia, com as notícias de desemprego, com as notícias que não está dando certo, com as notícias da CPI. Eu tenho passado tempo ouvindo o que Cristo fez? Eu tenho passado tempo com Deus, procurando entender o que Ele fez e como eu posso aplicar isso na minha vida? Pastor, então você está querendo que eu fique alienado? Não. A informação, ela existe, ela é necessária, ela é real, mas o que precisa ser mais real? A verdade do Senhor. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Qual que é a tua esperança? A minha esperança está numa coisa. A esperança está o quê? Num prêmio da Loteria Federal. A minha esperança está em receber uma promoção ou conseguir esse emprego. E se não ganhar o prêmio? E se essa pessoa que te prometeu algo não puder cumprir o que ela prometeu? E se essa porta não se abrir? E se o diagnóstico continuar sendo contrário, negativo ao que você esperava? E aí a esperança foi embora. Por isso esse texto, Jeremias fala: a esperança, ela é o Senhor, a minha esperança. Jeremias fala: bem-aventurado o homem cuja esperança é o Senhor. A esperança então não está numa coisa, a esperança não está numa pessoa comum, no homem normal, mas a esperança, ela é o Senhor. E ele fala é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E eu acho bacana, porque o dia que você nasceu de novo, você e eu nascemos de novo, Deus, ele veio habitar nas nossas vidas. Você e eu fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Paulo chega a dizer: não sabeis vós que você é o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Então é como assim, eu fui plantado junto ao ribeiro de águas. A palavra água na Bíblia refere-se algumas vezes no Novo Testamento à palavra de Deus, a palavra que limpa. Fala também do Espírito Santo, do seu interior fluirão rios de água viva, referindo, Jesus falando sobre a vinda, o derramar do Espírito Santo. Então é como se você e eu tivéssemos sido essa árvore, plantados, perto. Eu estou próximo, Jesus está próximo de mim, eu estou próximo dele, ele habita na minha vida. A questão está em: eu tenho estendido as minhas raízes. Coloca esse texto de novo, por favor. Jeremias 17, 8. Olha o que ele diz: ele é como uma árvore plantada junto às águas. Ok, só que essa árvore, ela estende as suas raízes para o ribeiro. Você tem estendido a sua vida para o Senhor? Você tem procurado se relacionar com o Senhor? Deixa eu dar um puxãozinho de orelha gospel aqui em algumas pessoas talvez. E não é nem um puxão de orelha, é um despertar.
Por quê? Pastor, mas eu vou à igreja, seja Sal da Terra ou outra igreja, eu sou evangélico, eu sou crente, faz 10 anos e a minha vida parece que não muda. Ok, você é uma árvore que foi plantada perto, mas você tem estendido, você tem tomado uma decisão, uma postura de que? De entender, de buscar-me-eis e me achareis. Jesus disse: quem bate, a porta abre, quem busca recebe, quem pede recebe. Você e eu, nós temos tido atitudes ativas, temos sido proativos, ou eu tenho ficado simplesmente, ok, se Deus quiser, amém, Ele faz, se Ele não quiser, não faz. Aí a vida vai ficando estranha, esquisita, aí a pessoa deixa de ser uma cristã e passa a ser uma religiosa, e aí não funciona, porque Jesus não veio trazer religião, Ele veio trazer vida. Então, existe vida para mim e para você, mas precisa existir uma disposição para mim e para você em buscarmos, em ouvirmos, eu quero ouvir, eu quero passar tempo. Quer mais um toquezinho? Quanto tempo você passa na tela de um celular? Vendo notícias, vendo isso e vendo aquilo, jogando e fazendo um monte de coisa. Eu faço isso algumas vezes, mas eu reservo um tempo, um tempo assim que eu mesmo me disciplino. Eu preciso passar um tempo com o meu Senhor. A igreja está fechada, todos os dias eu venho para a igreja, de manhã e à tarde, todos os dias. Domingo passado, né, não ia ter culto à noite assim, com presencial. Eu vim aqui de manhã. Eu vim por quê? Para eu passar tempo com o meu Senhor. Eu preciso de tempo com meu Deus. Me faz falta não passar tempo com Deus, me faz falta não ouvi-lo, me faz falta não senti-lo. Isso de alguma forma, eu estou estendendo as minhas raízes ao ribeiro. É como se eu estivesse falando para ele: eu quero, eu confio, eu quero. E quanto mais eu entendo, quanto mais eu ouço, mais confiança existe na minha vida. E esse texto vai falando o quê? Volta nele, por favor. É como o homem que estendeu, a árvore que estendeu as suas raízes para o ribeiro. E o que aconteceu? E não receou quando não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. O que significa isso? O calor existe, estamos passando por um calor agora. Pastor, mas não está na época do inverno? Não estou falando de uma estação natural. Inverno, outono, saímos do outono, entramos no inverno agora, daqui a um tempo, depois vem a primavera, depois o verão. Não, estou falando da temperatura que está para o lado de fora, as notícias estranhas, esquisitas que estão do lado de fora. Aqui está falando que essa árvore, não é que ela não vai passar por isso, é igual o Evangelho. O Evangelho, Jesus, ele diz assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os preserve do mal. Então você e eu podemos ser preservados desse mal, dessa calamidade, dessa situação que está acontecendo lá fora. Mas para que isso aconteça, eu preciso confiar no Senhor. E para eu confiar no Senhor, eu preciso passar um tempo com Ele, para eu conhecê-lo. Aqui na igreja eu tenho pessoas que eu confio, e eu não comecei a confiar nelas de um culto para outro domingo, e depois passaram mais 2 cultos, depois eu vi. Não, pessoas que estão comigo já faz um tempo, que eu converso, que eu escuto, que eu compartilho, que é o chorar junto, se alegrar junto, participar junto. É aquele, né, o ditado: comer um saco de sal, um saco de 1 quilo, pastor? Não, é um saco de 60 quilos. Nossa, mas vai demorar muito. Sim, passe tempo com o Senhor. Você vai conhecê-lo, você vai passar a confiar nele. E quando vier o calor, peraí, eu sei quem é Deus. Deus, mas não era para eu estar passando, porque não, eu estou passando e nós passaremos por isso. Só que aquele que confia no Senhor, aquele que está com as suas raízes, o que é a raiz? É o que firma, é o que traz nutriente, que traz água para aquela planta, para aquela árvore. Então, quando você e eu estamos comendo e bebendo, estamos fundamentados nele, firmados nele, o que acontece? O calor vem, mas eu vou passar por isso. E termina esse texto dizendo que ainda que tenha sequidão, né, mas a sua folha fica verde no ano da sequidão, e nem se perturba, nem deixa de dar fruto.
a capacidade de frutificar em meio à tempestade, a capacidade de frutificar em meio ao calorão, a capacidade de frutificar em meio a uma pandemia, a capacidade de frutificar em meio às intempéries da vida, em meio àquela situação inóspita, em meio a um deserto, em meio a uma tempestade, nós estamos dando fruto. Ainda às vezes o fruto nem apareceu ainda, mas dentro de nós está, como diz o outro, está granadinho. Dentro de nós já está tudo pronto para frutificar. Basta o quê? Basta o momento certo. Estou me preparando para. Por exemplo, aqui na igreja, eu já tenho alguns planos novos para a nossa igreja. Só falta terminar a pandemia. Nós vamos fazer uns negócios bacanas aqui para as famílias. Família pastor, de 0 ano até 100 anos. Nós teremos atividades aqui, diversões aqui, entretenimento aqui. Eu só estou esperando acabar isso. Por quê? Porque eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, eu creio no Senhor. Então dentro de mim já não nasceu ainda, mas eu já estou grávido, já está aqui, já está pronto para. Por quê? Porque eu sei que essa fase vai passar. Não estou aqui murmurando, choramingando, resmungando, arranjando culpado, polarizado, e se é A, se é B, se é político A ou B, se é isso ou se é aquilo. Eu estou procuro ficar meio fora disso, porque a minha esperança não está no homem. A minha esperança não está numa coisa. A minha esperança, ela é o Senhor. Amém? Esse mesmo profeta Jeremias, parece que foi o mesmo autor do livro chamado Lamentações, Lamentações de Jeremias. E esse livro, que são 5 capítulos do livro de Lamentações, são verbalizações do profeta, falando por ele, falando em nome do povo hebreu, do povo judeu, por toda aquela situação que eles estavam enfrentando, passando. E que situação que era essa? Era uma pandemia generalizada em todo o estado judeu. Por quê? Porque Israel e Judá, eles tinham desobedecido a Deus, e o exército babilônico, a Babilônia veio e destruiu Jerusalém, levou cativo muitos dos habitantes, muitos foram exilados, muitos foram dispersos, e eles estavam passando uma fase terrível, e houveram questionamentos, e houveram, até Deus, eu não estou te entendendo. Deus, será que você esqueceu de nós? Deus, você está nesse negócio, não está? Talvez você esteja passando por isso. Pastor, mas se Deus existe, por que Ele está permitindo isso? Ei, eu tenho um cuidado muito grande hoje em falar que Deus está permitindo, porque quando diz permissão, se você chega num determinado local, está escrito, tem uma placa ali escrita assim, não é permitida a entrada só é permitida a entrada de funcionários, não é permitida a entrada de animais. Alguém estabeleceu aquela norma. Então chegou-se à conclusão, permite-se ou não permite? Qualquer pessoas comuns podem adentrar nesse local? Não. Então foi colocado sim ou não, e essa pessoa disse não, aqui não é permitido. Então quando eu vejo pessoas falando, Deus permitiu que a pandemia acontecesse, Deus permitiu que isso acontecesse, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai ver lá na frente, Deus tem um propósito com isso. Só que quando eu vejo pessoas morrendo, estou falando no tempo da graça, no Novo Testamento, depois da obra consumada de Cristo, quando eu vejo pessoas, famílias sendo destruídas, quando eu vejo pessoas hoje chamados desalentados, quem são os desalentados? Pessoas que perderam a esperança até de procurar emprego. Isso para mim é tão triste. Uma pessoa que às vezes tem até às vezes não, ela tem capacidade de produzir algo, e ela procurou, bateu em tantas portas, e ela chegou a uma conclusão, não tem jeito, eu vou largar a mão disso. Isso para mim é muito triste, porque perdeu a esperança, ela não tem expectativa mais que coisas boas aconteçam na vida dela. Isso é triste demais. E aí eu colocar essa conta, essa desgraça, essa tragédia, como se Deus houvesse permitido? Não. Pastor, mas
Você acha que Deus governa e controla esse mundo assim, do jeitinho que Ele gostaria? Não, pastor. Deixa eu te dizer algo. Jesus, capítulo 4, tanto de Lucas quanto de Mateus, na chamada tentação de Jesus, uma das tentações de Jesus, o diabo, a Bíblia diz, o diabo chega diante de Jesus, e a Bíblia está escrita assim: e o diabo mostrou-lhes o reino dessa terra e lhe disse: tudo isso me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Você já parou para pensar nisso? Que o reino dessa terra, que Adão, quando Adão desobedeceu a Deus, o sistema do mundo, a forma de governar o mundo, não é a forma de Deus mais? Você acha que Deus ele é a favor de morte, de pandemia, de tragédia, de desgraça? Capítulo 10 de João, ele disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para te dar vida e vida em abundância. Eu tenho falado isso muitas vezes aqui na igreja. Não confunda obras demoníacas e malignas como se fosse uma obra orquestrada ou autorizada por Deus. Como se o diabo chegasse e falasse assim: eu vou destruir, vou matar no Brasil mais de 500 mil pessoas. E Deus falar: não, ok, verdade, pode sim, eu estou permitindo que você faça assim. Você acha que Deus é assim? Porque se eu acreditasse que Deus fosse assim, eu não sei não, se eu gostaria desse Deus na minha vida. Um Deus que me traz esperança, um Deus que me traz vida, e agora esse mesmo Deus que traz esperança e vida, Ele traz morte, traz destruição? Não combina. Então você e eu precisamos, meu irmão, entendermos algumas coisas. Uma coisa é Deus ter ciência, Deus ter conhecimento. Deus está vendo o que está acontecendo? Sim. E por que Deus não está? Não sei, meu irmão. Mas uma linguagem espiritual simples de colocar a culpa nele ou responsabilizá-lo por isso, de forma alguma. Posso não entender, posso não concordar, mas dizer que ele é o responsável, que ele assinou uma petição do diabo para trazer morte e destruição, eu não concordo, não aceito, nada isso daí não funciona comigo. Você então precisa entender o quê? Apesar de tudo isso estar acontecendo, Deus, Ele pode mudar, Deus pode restaurar isso. Lá atrás, nesse livro de Lamentações, como eu estava dizendo, o profeta ele faz alguns questionamentos, algumas indagações, algumas queixas diante de Deus, e isso pode até ser feito, porque nós seres humanos não entendemos, não alcançamos, não conseguimos enxergar, com todo o espectro, com toda a forma correta de enxergar a situação, e às vezes assim, Deus, e aí? Quando que isso terá fim? Quando que isso vai acabar? Como é que isso vai terminar? Então esse relacionamento com Deus para mim é saudável, mas simplesmente aceitar que não, Deus, o Senhor está nesse negócio aí de destruir, de matar, nunca, meu irmão, nunca aceite isso. O próprio Tiago, lá na carta dele, ele fala assim, não vos deixei desenganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito procedem do alto, do Pai das luzes, onde não existe sombra nem variação de mudança. O nosso Deus, Ele é bom, o diabo, ele é mau. Não se deixe enganar que Deus, Ele é bom, mas às vezes Ele é mau. Não, Ele não é. Ele é bom o tempo todo, ainda que eu não esteja vendo, não esteja experimentando, mas o caráter de Deus é bondade, é benignidade. Amém? Então, nesse contexto que Israel estava vivendo, o profeta faz alguns questionamentos diante de Deus, e é muito interessante que no meio dos 5 capítulos, então são 5, o meio é o 3º capítulo, e mais ou menos no meio do 3º capítulo, porque são 60 e poucos versículos, e ali a partir do versículo 21, que eu quero ler com você, o profeta, no meio de toda a situação, ele expressa a esperança dele, baseado em quem Deus é, e baseado nisso que eu quero compartilhar com você. Lamentações capítulo 3, a partir do verso 21, é assim: contudo, então assim, apesar de tudo, eu quero lembrar do que
pode me dar esperança. 2 pontos. E o que dá esperança para o profeta em meio a toda a situação? A bondade do Senhor, que é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam, olha essa palavra, plenamente, a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Já já a gente continua. O profeta, em meio a toda a situação, ele fala assim: contudo eu quero trazer a minha memória, eu quero trazer uma lembrança para mim daquilo que pode me dar esperança, porque o que eu estou vendo hoje não me dá esperança, o que eu estou vivenciando não me traz esperança nenhuma, mas aquilo que Deus é, quem Deus é e aquilo que Ele já fez, isso pode me trazer esperança. Ele fala que é a bondade do Senhor. Ei, Salmo 34 diz: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Você e eu podemos não estar vivendo os melhores momentos, mas Ele continua sendo bom. Ele é imutável, a bondade dele é inalterável, é imutável. É um pai que ama o seu filho incondicionalmente. O filho errou, mas o pai continua sendo bom, e o pai continua sempre desejando que o filho dê certo na vida. Por quê? Porque ele é meu filho. O dia que você nasceu de novo em Cristo, você não se tornou um membro de igreja, meu irmão. Isso é muito pouco perto de uma filiação que você recebeu de Deus. Você não se tornou um número na igreja, você não se tornou um dizimista fiel. Deus não te deu um envelope que tem o seu nome, Deus não te deu uma carteirinha que tem o seu nome e o seu número. Não, no céu Ele te deu o sobrenome, no céu Ele te deu vida. Ei, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Você se tornou filho, você se tornou filha. Você precisa trazer à sua memória o que Deus é, e Ele te tornou. Adão te tornou um pecador, mas Deus, através de Cristo, te tornou justo. Hoje eu estava escutando uma canção e o cara, e os top, hein? Um bacana, um da moda, um com seus sei lá quantos milhões de seguidores e de views e de likes, porque eu sou um pecador. Meu irmão, pare de se condenar. Você era um pecador, agora você é um filho, você é justo aos olhos dele. Se ele me chama de filho, eu vou me chamar de pecador, porque filho tem herança, filho tem relacionamento, filho tem participação. A minha porção é o Senhor. Eu tenho uma porção no Senhor, o Senhor tem uma porção em mim. Ei! E isso, quando eu vou entendendo isso, as misericórdias do Senhor. O que é a misericórdia? É Deus. Um dia desse eu ouvi de um pastor, achei bacana. Ele falou assim: tem 3 maneiras de Deus se relacionar com o homem: através da justiça. O que é a justiça? O homem recebe o que ele merece. Se fez coisa boa, ok. Se fez coisa mal, a chinela canta. O que é a misericórdia? Aquele mal que eu fiz, que eu merecia receber, Deus, por amor, Ele retém. E o que é a graça? O bem que eu não merecia, Deus me dá. Por isso que chama favor imerecido. E qual o tempo que nós vivemos? No tempo da lei, onde a justiça, onde era o sim, não, no sentido de qual sentido? Olho por olho, dente por dente? Não, vivemos hoje no tempo da misericórdia e da graça, porque a palavra misericórdia no hebraico, ela é como se fosse a mesma palavra em hebraico no Novo Testamento para graça. Então é uma mistura. Aquilo que eu merecia receber pelos meus erros e faltas, Deus retém por amor. E esse mesmo amor, Ele chega a me dar, a me favorecer, a me abençoar. Não porque eu mereço, mas porque Ele é bom, por causa da bondade dEle, por causa do amor dEle. Então por causa disso, eu vou viver todo descambado, desregrado. Não, chega, menos. Não é nada disso. Eu vou procurar acertar. Eu vou procurar fazer o que é certo.
vou procurar ter uma vida correta, uma vida moralmente correta, uma vida civilmente correta, uma vida socialmente correta. Procurarei sempre dar bom testemunho como cristão, como um homem correto, como um ser humano correto. Mas e no dia que eu falhar, no dia que eu não der conta de atingir o padrão de Deus, eu posso continuar confiando na misericórdia do Senhor, e eu posso continuar confiando na graça do Senhor. Ele pode reter aquele mal contra a minha vida, que eu merecia, e Ele pode me favorecer com o bem que eu não merecia. Isso é graça e misericórdia andando lado a lado, e era isso que trazia esperança para o profeta, em meio a toda aquela pandemia, em meio a todo aquele problema. Isso que trouxe a expectativa, uma vida nova para ele. E ele termina dizendo: porque grande é a tua fidelidade. Eu acho engraçado, né? Porque você tem que ser fiel a Deus, porque se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, Deus vai fazer isso, porque se você for fiel, você pode... Um dia eu vi um pastor famoso falando: a tua fidelidade põe Deus na parede. Falei: uau, que coisa podre, que coisa absurda. Eu fiel? Eu sou fiel? Eu se acho fiel? Porque fidelidade, meu irmão, para Deus, todos os dias da minha vida, sempre. Sabe que dia que eu fui fiel no padrão de Deus? Nem um dia sequer. E essa fidelidade miserável, medíocre, que eu procuro ter simplesmente porque é o certo, eu vou encurralar Deus, eu vou pressionar Deus. Ei! Ai, ai, ai. O profeta fala: grande é a tua fidelidade. E os últimos versículos, Jeremias diz: sendo assim, baseado na bondade dele, na misericórdia dele, na graça dele, na fidelidade mesmo, eu digo a mim mesmo, 2 pontos: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele, não em mim, eu depositarei toda a minha esperança. Amém? Ele chega a uma conclusão baseada em quem Deus é. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso e Ele é fiel. Então, baseado em quem Ele é, eu vou dizer a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Eu espero no Senhor, a minha esperança está no Senhor, a minha expectativa está no Senhor. A qualquer momento Deus pode realizar coisas maravilhosas na minha vida, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso. Eu não sou nada disso. O que você tem dito a si mesmo? Que o Senhor é bom, ou que você é bom e Deus não está te retribuindo de acordo com a sua bondade? Que você é fiel, que você oferta, que você dizima, que você contribui, e parece que Deus não está fazendo nada? Que você é bom demais com as pessoas, você é caridoso, você faz o bem, e parece que isso... O que você tem dito a si mesmo? Porque o que trazia esperança para o profeta, o que ele queria encher a memória dele, o coração dele, que isso mudaria a história dele, era a bondade do Senhor. Que ele estava dizendo a si mesmo: o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso, o Senhor sim é gracioso. Você está entendendo? Tem um texto lá em 2 Timóteo, gosto muito. 2 Timóteo 2,3 diz: se somos infiéis, Ele, Deus, Jesus, entretanto, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Adoro esse texto, porque eu, mais no início da minha caminhada cristã, né, eu não estou sendo fiel, então eu entendo porque Deus não está fazendo. E aí eu vivia, no Novo Testamento eu vivia como se fosse no Antigo. No tempo da graça e da misericórdia eu vivia como se fosse no tempo da justiça própria ainda. Depois que eu entendi isso, depois que eu entendi que eu não era fiel, que eu nunca fui fiel no padrão de Deus, que eu nunca alcancei o padrão celestial, a santidade de Deus, que eu nunca, aos olhos dele, eu nunca fui fiel, e nada das coisas boas que aconteceram na minha vida foi por causa da minha fidelidade, por causa da minha justiça própria. Quando eu entendi que todas as coisas boas aconteceram na minha vida por causa da fidelidade dele, por causa da graça dele, do amor dele, da bondade dele, esse texto aqui fez todo sentido para mim.
Qual o sentido, pastor? Que ainda que eu seja infiel, ainda que eu não consiga ser fiel o tempo todo, eu posso olhar para o Senhor e encontrar nele a fidelidade dele. Eu posso encontrar sempre nele essa retidão, esta imutabilidade. Algo que esse caráter de Deus, ele é fiel, né? Já vi em carro escrito, né? Deus é fiel, e você? Como se, o que a minha fidelidade vai trazer? Volto a dizer, pessoa, você tem que ser fiel a Deus, fiel na igreja, fiel nas suas ofertas, fiel no seu chamado, e aí Deus vai fazer o quê? Aí eu volto lá na justiça humana, eu volto lá na obediência e bênção, e desobediência e maldição. Então por que Jesus veio? Você precisa mudar de mala e cuia, como diz aqui em Minas, da lei para a graça, e não usar a graça para viver uma vida errada. Não usar a sua filiação, a sua condição de ser filho ou filha de Deus para viver uma vida desregrada, sem limites, irresponsável. Por quê? Porque erros aqui na terra trazem consequências, sim. Desobediências aqui na terra trazem consequências, sim. Plantações de abacaxi bem azedo, bem ácido, vão trazer plantações, semeadura, né? Plantação de abacaxi, vai trazer uma colheita de abacaxi muito grande. Você já percebeu que um grão de milho plantado, ele gera um pé de milho com 4, 5 espigas, e quantos grãos em cada espiga? Então o que eu planto traz uma colheita enorme. E o que eu tenho plantado? Agora, então, pastor, então eu vou plantar coisas boas eu vou plantar coisas boas porque isso é o certo. Mas ainda plantando coisas boas, eu continuo dependendo da bondade do Senhor, da fidelidade do Senhor, da misericórdia do Senhor e da graça do Senhor. Amém? Você está me entendendo? Então o profeta, ele chega a uma conclusão: eu vou depositar minha confiança toda nele. Eu vou dizer para mim mesmo: o Senhor que é bom, o Senhor que é misericordioso, o Senhor que é gracioso, o Senhor que é bom. Amém? E o que o profeta estava fazendo, que você e eu também devemos fazer, voltando não só ao livro de Lamentações, como ao livro que ele escreveu, estendendo as suas raízes, procurando conhecer Deus cada vez mais, porque isso traria o quê? Confiança. Isso traria o quê? Esperança. Traria expectativa de coisas boas, que a qualquer momento poderiam acontecer na vida dele, não porque ele era bom, mas porque ele é bom, ele é fiel, ele é gracioso e misericordioso. Talvez um texto mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já recebeu esse texto, essa verdade na sua vida? Você já recebeu Cristo? Você já entendeu essa palavra e recebeu Cristo? Deus amou você, não amou o bom não, não amou o correto não amou o legal não, Ele amou o mundo, Ele amou a raça humana, Ele amou o pecador, de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. Na igreja, meu irmão está aqui filmando, a Rafa está ali, tem a Manu, que não está aqui, 2 filhas. Malcolm está aqui, um filho e uma filha. Bim está lá atrás, um filho. Pergunta para qualquer um desses 3 pais, se eles dariam um dedo de um filho, de uma filha, por causa da raça humana. Inclusive o Hitler, inclusive o Bin Laden, inclusive o bacana nesse ponto. De jeito nenhum. E aí você pega um Deus que entrega o seu único filho em favor da raça humana, sabendo que nem toda a raça humana receberia-o como filho de Deus, como Senhor e Salvador de sua vida. Você duvida do amor de Deus ainda pela sua vida? Romanos capítulo 5, verso 8, olha o que está escrito.
Sumiu meu sinal aqui. Romanos 5. Porém Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Continuando, ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Ei! Deus, Ele comprova o seu amor para com você e comigo. Quando Cristo morreu, quando eu e você ainda estávamos no pecado, e agora Ele falou assim, se o amor de Deus foi manifesto dessa forma, quando você estava lá, e agora que você é amigo dele? Antes você era inimigo, e agora que você é amigo? E agora que você foi justificado pelo sangue dele, e agora que você foi completamente reconciliado com Deus, mediante o sacrifício de Jesus. Isso tem que trazer para você esperança, isso tem que trazer para você ânimo, motivação. Ei, Deus pode fazer, por quê? Porque Ele é bom, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele entregou o Filho dEle, em favor da minha vida, quando eu ainda estava errado, e agora que eu estou certo? Estou certo porque Ele me tornou certo. Ainda infelizmente cometo pecados, mas não sou um pecador. Eu sou um justo, um filho que ainda comete pecados, porque o que nasceu em mim foi o Espírito. O espírito humano do Marcelo nasceu, que estava morto, recebeu Cristo, nasceu de novo. E agora minha carne e minha alma ainda pecam, ainda desobedecem, ainda têm consequências quando erram. Sim, mas a minha condição agora não é mais de pecador, a minha condição é de filho, para sempre. E como filho eu posso ter sempre a expectativa de coisas boas na minha vida, porque o meu Pai, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso e Ele é fiel. Amém? Romanos 8:32, olha o que diz. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Talvez a palavra-chave disso daqui é o gratuitamente. Marcelo, não é pelo teu esforço, não é pela tua obediência, não é pela tua performance, não são pelas suas boas obras, pelas suas atitudes, mas é por graça. Eu faço isso na sua vida não porque você merece, não é pagamento, não é recompensa, não é salário. O que eu faço na sua vida é graça, é favor. Por quê? Porque eu sou bom, porque eu quero o teu bem, porque eu sou fiel. Mas eu não fui fiel, eu continuo sendo fiel, diz o Senhor. E você e eu, então nós precisamos entrar nesse lugar em Deus, nessa caminhada com o Senhor. Para quê? Para que a nossa vida, para que estejamos sempre cheios de esperança, sempre esperando que coisas boas, baseado no que somos ou fazemos, não, baseado no que Ele fez e é, estendendo as raízes, procurando conhecê-lo, procurando ter esse entendimento, essa verdade que nos liberta. Moço, isso daí vai fazer toda a diferença. Isso vai trazer uma mudança nas nossas vidas. No meio de uma pandemia, no meio de um calorão, no meio de um sofrimento, no meio de uma tristeza, de uma morte, existe esperança. E o Senhor é a minha esperança. Ah, pastor, você acabou de falar aí, né? No meio de morte existe esperança? Existe. Aqui na igreja, infelizmente, perdemos uma irmã querida. O marido dela demorou para vir aqui de novo, porque falou: pastor, eu entro na igreja, eu só vejo ela. Eles eram diáconos, ela era uma diaconisa. Pensa numa mulher que amava Deus. Até assim, né? Até eu falei, amava tanto que hoje ela está próxima dele. Ela gostava tanto de ouvir a palavra. Nós tínhamos cultos aqui às quartas-feiras de estudo da palavra, de ensino bem próprio da palavra, né? E toda quarta-feira ela estava presente aqui. Então eu sei que do lado dela ela está completamente realizada e satisfeita, mas para o marido, para o Edinho,
é uma dor irreparável. É um buraco que não tampa. Nada, ninguém pode substituir, mas pode existir ainda em meio à morte, ao sofrimento, ele pode ter uma esperança, e eu sei que ele tem essa esperança. Qual esperança, pastor? A esperança de reencontrá-la, de saber aonde ela está e de um dia reencontrá-la, para estarmos todos nós permanentemente no céu com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, olha o que diz. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais, como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem com a voz do Senhor, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados, como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros, com essas palavras. Amém? Perdi um ente querido, pastor, perdi um amigo muito querido, perdi uma pessoa próxima, uma pessoa que puxa vida. Pandemia, Covid, ou outra enfermidade, ou outra tragédia. Perdi. E agora, como é que o Senhor me fala de esperança? Como é que eu posso ter esperança? Na terra, realmente é inconsolável, naturalmente falando. É insubstituível, é irreparável essa perda. No final do ano passado, a Thelma perdeu seu pai. Se perguntar para ela, talvez começou a cicatrizar. Mas ainda que daqui a um tempo fique a cicatriz, né, não cause tanta dor mais, mas é um buraco. É algo irreparável, é algo insubstituível, é uma tristeza que nunca será plenamente coberta, mas existe uma esperança, existe uma expectativa de que depois nós nos reencontraremos, depois nós nos veremos novamente, depois passaremos toda a eternidade juntos. Esse texto fala do arrebatamento, fala, né, logo que até depois, se você quiser assistir no nosso canal no YouTube, na nossa playlist, tem acho que são 4 cultos que eu fiz recentemente a respeito do final dos tempos, falando sobre o arrebatamento, o tirar, né, o arrancar dos filhos de Deus dessa terra, para que depois a ira de Deus se manifeste. Deus não está irado mais com você nem comigo. Toda a ira de Deus recaiu sobre Cristo, e o dia que Cristo entrou na sua vida, Ele te tornou justo, Ele se tornou injusto por causa de mim, para que a justiça de Deus recaísse sobre a minha vida. A ira de Deus contra o pecado foi toda sobre Jesus, para que a bênção de Jesus fosse toda sobre a minha vida. O que eu quero falar com você hoje, terminar essa palavra sobre a verdadeira esperança, é que estamos próximos, prestes de sermos arrebatados. Todos os sinais estão aí. Não falta nenhuma profecia bíblica para se cumprir antes que a igreja. Quando eu falo igreja, não é um barracão, não é um prédio, não é uma denominação, mas somos nós que somos o templo do Espírito Santo. Estamos prestes a sermos arrebatados. E esse texto fala que aqueles que morreram em Cristo, eles estão dormindo, eles estão num estágio talvez de sonolência, num repouso, num descanso. E assim que o anjo, né, que Deus disser, anjo, pode tocar a trombeta, e esse som vier, eles serão arrebatados, eles vão para o céu
de uma forma rápida, plena, e nós que estivermos vivos, nós iremos atrás dele. O arrebatamento é Jesus saindo, entre aspas, do seu lugar, do céu, desce até o meio do céu, mais ou menos assim, recebe, os que morreram nele primeiro, e nós, os que estivermos vivos, a Bíblia diz que seremos transformados, receberemos um corpo de glória. Pastor, não sei muito direito não, mas daqui uns dias a gente vê isso direitinho, como é que vai ser, experimentaremos isso juntos, e aí nós nos encontraremos com o Senhor e com aqueles que já morreram em Cristo, estaremos para sempre com Ele, e esse texto termina dizendo, consolai-vos uns aos outros. Então que isso para você seja um consolo, que isso te traga esperança, não uma substituição aqui na terra, não uma reparação aqui entre nós, nesse mundo natural, porque isso não vai acontecer, mas que te traga uma esperança, que nesse tempo, quando esse dia chegar, nós estaremos eternamente com essas pessoas que amamos tanto, que ainda fazem parte da nossa vida, que trouxeram tantas alegrias, mas no último dia trouxe muita dor e tristeza, mas nós estaremos para sempre com eles, com o Senhor. Amém? Quando o Senhor é a nossa esperança, nós nunca perderemos. Ainda que os negócios aqui, está esquisito, está estranho, eu estou estendendo, o calor está acontecendo, agora não é tempo de prosperar ou de dar fruto, mas porque eu estou estendendo as minhas raízes, eu estou procurando conhecer e reconhecer, e ter uma revelação de Deus na minha vida. Vou passar sim, a folha, a folhagem, a aparência não vai ficar derrubada, eu vou manter-me firme no Senhor, no tempo difícil, estranho, ainda darei frutos em o nome de Jesus, amém? Porque eu confio nele, e eu confio porque eu tenho conhecido, e porque eu tenho conhecido quem? O Jesus que morreu por mim, o Deus que me amou de tal maneira que entregou o seu Filho. Esse é o Deus, esse é o nosso Senhor, que nós podemos sempre confiar, um Deus que é fiel, um Deus que é gracioso, um Deus que é misericordioso, e um Deus que é bom o tempo todo, amém? Eu não espero que essa palavra tenha feito diferença na sua vida, eu tenho certeza que ela fez diferença na sua vida, e quanto mais você se disciplinar em buscar ao Senhor, em conhecer o Senhor, o caráter de Deus, você passará por essa fase, e talvez por outras fases que ainda passaremos, alguns desertos nessa terra, nessa vida, porque essa vida ela não está, volto a dizer, 100% no controle de Deus, não vivemos aqui o reino de Deus. A oração que Jesus disse aos seus discípulos, qualquer vinde a nós o vosso reino. Você acha que Ele é o rei desse reino natural e terreno? Ainda não, ainda será, mas agora o príncipe desse século, amém? Por que você acha que Jesus falou, Paulo falou, não vos amoldeis, não entrai na forma desse mundo, do sistema desse mundo, porque se o sistema desse mundo fosse o sistema de Deus, Paulo não falaria isso. Paulo disse, não vos conformeis com esse mundo, com o sistema desse mundo, porque o sistema desse mundo não é estabelecido e governado por Deus. Deus interfere? Sim. Muitas vezes? Sim. Mas que Ele que é o que domina? Não é Ele não. Não é. Porque se fosse, não viveríamos, experimentaríamos tantas fatalidades e tragédias e pandemias de todas as espécies. Não o responsabilize por isso. Não culpe Deus por tudo isso. O diabo é o culpado. O diabo é o responsável. Reconheça, estenda suas raízes, traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança, a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor, a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor sobre a tua vida, amém? Em nome de Jesus eu quero orar por você, com você, que essa palavra, que essa verdade te liberte, que essa palavra te tire do lugar onde você está, muitas vezes parado, estagnado, com medo, limitado, e te leve para uma nova dimensão,
que os seus olhos sejam abertos, que o seu interior seja mudado e transformado e libertem o nome de Jesus, que logo, logo você verá, ainda que ainda exista calor, ainda que não seja o tempo propício de frutificar, Deus, em nome de Jesus, se manifestará na sua vida. A bondade, a misericórdia, a graça e a fidelidade do Senhor se manifestarão sobre a tua vida, e você dará frutos, sim. Você sairá dessa condição, sim, porque Ele é bom e deseja que os seus filhos vivam na plenitude da bondade, da graça dele nessa terra, sim, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, viva dessa forma, procure conhecê-lo cada dia mais, tenho certeza. Já já você está aí, livre, leve e solto, guiado pelo Espírito, experimentando de coisas gloriosas e maravilhosas, no nome de Jesus. Quero te fazer um convite, convite para ofertar, para contribuir. Se você, pastor, eu gosto de dizimar, eu sou dizimista, eu separo 10%, outro separa 5%, outro separa 50%, eu contribuo de acordo com o que estiver no meu coração. A Bíblia diz a respeito disso. Seja feliz por poder contribuir, tenha alegria em contribuir. Paulo diz, lá em 2 Coríntios 8:9, 2 Coríntios 9:4, ele fala: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Então ele não estabelece valor, não estabelece porcentagem. Ele fala assim: contribua cada um segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. O que é dar com tristeza? Nossa, lá, a palavra está indo direitinho, mas agora chegou a hora de dar. Não dê. Se for para dar com tristeza, não dê. É o que eu falo, de você vai sair dinheiro para a igreja, vai entrar dinheiro, mas Deus não quer dinheiro saindo e entrando, Deus quer sementes, Deus quer gratidão, reconhecimento, dar por tristeza ou por necessidade. Hoje é domingo, e aí assim, Deus, vou dar aqui, vou fazer o meu Pix aqui agora, porque amanhã eu tenho um boleto para pagar, então está fazendo uma troca com Deus, e aí também não funciona. Deus ama aquele que dá com alegria. O que é dar com alegria? É reconhecer que o dinheiro que chega até as tuas mãos é fruto sim do seu trabalho, mas foi Deus em primeiro lugar que te deu condições, te deu um corpo, te deu talento, te deu capacidade, te deu um trabalho, te deu uma remuneração, e você tem prazer, você reconhece isso, ofertando, contribuindo a Deus. Passando um carro aqui, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. E o que acontece? Você dá com alegria, com satisfação, com gratidão e com reconhecimento. Volto a dizer, não estamos aqui na igreja também passando os melhores momentos da nossa vida financeira. Confio em Deus, confio em você, que você será um instrumento de Deus para prevalecermos no tempo do calor. O semblante continua feliz, continuamos adorando, e continuamos adorando na crise e adorando na graça. Pastor, você não vai estabelecer? Não, nem dízimo, nem nada, nem nunca, porque eu não confio no dízimo da troca, não confio no dízimo dado por medo, não confio no dízimo da fidelidade. Eu confio em ofertar, se seja 10%, 50%, 100%, 1%, eu confio na forma de Deus. Eu entrego a Deus, eu contribuo na obra de Deus, mas com alegria. Não é por troca, não é por medo, não é com tristeza, não é pressionando Deus. Amém? Então que você tenha essa alegria, que você participe em nome de Jesus. Volto a dizer, espero que domingo que vem estejamos todos juntos aqui com a igreja, que esse tenha sido o último lockdown, o último tempo fechado aqui da igreja, porque é bem ruim, viu? Não é gostoso não, é bem ruim. E você vai receber as nossas notícias, se já fomos liberados ou não para reabrir a igreja. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, uma semana excelente. Vamos declarar juntos as palavras de Deus que não voltam vazias. Em nome de Jesus eu confesso que fui completamente perdoado e justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que sou curado e sarado.
pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu confesso que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu confesso que sou enriquecido, pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu confesso que toda a minha família é salva por Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que a nossa igreja ela cresce, prevalece e prospera em todas as áreas para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus eu confesso que terei uma vida incrível e maravilhosa cada dia, pois essa é a vontade do Senhor para mim. Amém? Glória a Deus pela sua vida que esteve aí nos acompanhando e por vocês 1, 2, 3, 4, 5 e o Sherma, que esteve aqui servindo ao Senhor com alegria. Que o Senhor manifeste cada dia mais sobre a vida de todos nós, dessa graça, dessa bondade, da misericórdia e da fidelidade dEle. Amém?